Bom dia, estamos iniciando mais uma manhã de estudos com muita atenção, muito estudo, muito carinho, que devemos ter uma manhã na qual a gente possa produzir. Hoje, quinta-feira, iremos ter aula de geografia, aula de caligrafia e deveria ter recreação. Mas eu decidi que no lugar da aula de recreação, por enquanto, a gente vai colocar redação, para a gente trabalhar o português. É uma aula que fica sem fazer nada, porque não estamos na escola. E por enquanto eu vou aproveitar esse momento para trabalhar a redação, ok? Iremos pedir proteção a Deus, que Deus nos abençoe e nos proteja. Algumas pessoas não estão enviando as atividades. Por algum motivo, não sei. Alguns pais, eles me passam um zap, ou então me ligam, me dando alguma posição. Mas aqueles que não me ligaram, por favor, me digam por quê, o que está acontecendo. As atividades deverão ser cobradas ao voltar. Então, todos têm que ser feitos. Se você não puder fazer no mesmo dia, faça no dia seguinte, não tem problema. Mas, por favor, façam. Como é que eu vou ver se vocês estão aprendendo? Porque eu explico e vocês fazem as atividades. Não importa se vocês assistem a aula de manhã, fazem atividade à tarde, mas o importante é que façam. Na aula de geografia hoje, iremos estudar a página 180 do livro. Irei fazer uma pequena leitura do texto da página 180 e 181. O ser humano transforma a paisagem. Todos os anos, durante as férias, Júlio vai para a casa da avó. Os dois passam a maior parte do tempo juntos, conversando, brincando, passeando, observando a paisagem do lugar. Nas últimas férias, a avó de Júlio, que adora contar histórias e mostrar ao neto as lembranças que tem guardado, resolveu mostrar a ele um álbum de fotografia. Nessas fotografias, tiradas ao longo do tempo, o avô de Júlio registrou as transformações que ocorreram na paisagem do lugar onde mora. Observe abaixo. Se você verificar na página 180, eu tenho a paisagem como era em 1965 e a paisagem como está agora. Se você verificar, houve transformações. Que tipo de transformações ocorreram? Embaixo eu tenho uma foto de 1980 e uma foto de 2018. Se você observar, houve transformações, construções de casas. Então, a gente vai estudar hoje como é que ocorrem essas transformações no meio ambiente. No meio ambiente em que vivemos, o ser humano ele consegue transformar o ambiente que convive de uma forma legal, de uma forma responsável, e transforma o ambiente de uma forma irresponsável. Como assim, tia Adriana? Quando o ser humano constrói uma ponte, constrói uma igreja, uma casa, quando constrói um curral no interior, na sua propriedade, ele está transformando o meio ambiente. Mas quando o ser humano ele polui um rio, ele transforma o ambiente? Transforma, mas de uma forma negativa. Por quê? Porque aquele rio vai prejudicar a poluição, os peixes, vai prejudicar a população que mora naquela região. Então, podemos transformar de forma positiva e de forma negativa. Transformar o ambiente significa modificar, construir alguma coisa. Eu vou dar um exemplo. A minha casa era um terreno. Quando meus pais compraram, transformaram este terreno, construíram uma casa. No decorrer dos anos, foram sendo modificadas algumas coisas. Vou dar um exemplo. Aqui em casa só tinha um banheiro. O que foi que eu fiz? Construí mais 2. Modifiquei o ambiente, modifiquei com a construção de 2 banheiros. O meu quintal era areia. Eu cimentei parte do meu quintal. Eu modifiquei o ambiente em que eu vivo? Modifiquei. Você pode modificar o ambiente tanto na cidade como na zona rural, no interior, não importa. A partir do momento que você constrói casas, que você constrói igrejas, que você constrói pontes, viadutos, ruas, você está transformando o ambiente em que vive.
E a gente tem que observar que quando você transforma um ambiente, você modifica aquele lugar. A nossa escola, por exemplo, quando a Dona Iuná comprou aquele terreno, ela comprou já com a parte dele construído. Ao longo dos anos, ela fez um prédio novo, ela fez um parquinho, ela fez uma quadra, ela aumentou o tamanho, o espaço que a escola ocupa. Ela transformou o ambiente, transformou. Até o simples fato de você pegar uma semente, colocar no jarro e aquela semente brotar e nascer uma bela flor, está transformando o ambiente. Então, podemos transformar o ambiente construindo, modificando aquele espaço em que você vive. Pode até ser, vamos supor, na sua casa. Tem pessoas que têm casa que como é que eu posso dizer? Ela não tem a parte de cima, tipo duplex, que antigamente a gente chamava de outro nome. A gente chamava sobrado, quando a casa tinha 2 pavimentos. Hoje chamamos casa duplex. Então, se eu forrar minha casa e construir os quartos em cima, eu estou modificando o ambiente. Os elementos da paisagem. A paisagem formada predominantemente por elementos naturais, ou seja, elementos que não sofreram a intervenção do ser humano, como rios, rochas e vegetação natural. Há também paisagens que foram modificadas pelo trabalho humano. Nessas paisagens, encontramos elementos construídos pelas pessoas, ao longo do tempo, como casas, ruas, estradas e pontes. As cidades, por exemplo, são espaços construídos pelo ser humano. Mesmo no campo, apesar de existir bastante vegetação, a paisagem também foi transformada pelos seres humanos para a prática da agricultura e da criação de animais, como é possível observar nas figuras da página 181. Então, se você verificar no bairro próximo à escola, eu tenho o Parque Rio Branco. O Parque Rio Branco, ele tem elementos naturais, é um parque, tem mais elementos naturais do que construídos pelo homem. Quando a natureza prevalece, como é o caso de rios, florestas e de parques, a gente verifica que tem mais elementos naturais. O que é um elemento que é construído pelo homem? Quando ele faz um viaduto, quando ele faz uma avenida, uma rua, uma casa, uma ponte, ele está transformando o ambiente em que vive. Então, o conteúdo de geografia de hoje foi como podemos transformar o ambiente em que vivemos. Já na caligrafia, iremos abrir na página 65 e ler um pequeno texto. Sílabas com tio. Esta semana a gente trabalhou o uso do tio. Camaleão é um nome comum de um certo tipo de lagarto conhecido por sua capacidade de mudar de cor, quando sente ameaçado ou em resposta a mudanças de temperatura, luz, cor e outras alterações ambientais. O camaleão tem uma língua bem comprida e pegajosa, que ele projeta para fora da boca a fim de capturar insetos. Existe uma espécie chamada de camaleão de milho, que sua língua consegue capturar pássaros. Então, sílabas como a gente estudou sílabas com tio, que a gente trabalhou o uso do tio na terça-feira, na aula de português. Quando você utiliza o tio, utilizamos em 2 vogais, vogal A, vogal O. Ela indica um som nasal. Na tarefa de casa, você vai pintar os quadradinhos das letras que tornam as palavras mais diferentes. A palavra pá em cima tem paga, embaixo pagã. O que transformou aqui essa palavra? Qual foi o tipo do sinal de acentuação que foi modificado? Você irá pintar. Na página 66, complete as frases com as palavras do retângulo. Manhã e manha, avelã e vela. Isabela faz manhã ou manha. Hoje pela manhã fui à feira. Você irá completar com as palavras. Na questão de baixo, leia as palavras e responda. Eu tenho gavião, mãos, peões, pavões, rã, irmãos, cavão, aviões, mamões, lã, romão, macarrão, cidadãos. Quantas são escritas com
o tio e a vogal A? Quantas são escritas com o AOS, ANS? Quantas são escritas com ão e quantas são escritas com ONS? Vocês vão contar as palavras e suas terminações. Se são escritas 2 palavras, 3 palavras, 5 palavras. O uso do tio, ele é feito na vogal A e na vogal O. Dou um exemplo. Melão, o tio fica sobre a letra A. Mas quando eu falo melões, o tio fica na vogal O. Então, tenhamos muito cuidado no uso do tio. Com relação à redação, hoje iremos trabalhar como é que você pode fazer uma boa redação. A gente tem que ter cuidado, quando a professora dá um tema para você desenvolver, você deve pensar primeiro antes de escrever. Também tem que respeitar a quantidade de linhas, geralmente tem que ser seguidas, e a margem. Quando você tem um caderno, ela tem uma margem, você não pode ultrapassar. Leia com cuidado, desculpe, o que você está escrevendo. Hoje eu vou pedir para que escrevam como você pode transformar o ambiente em que vive. Na sua casa, como é que você pode transformar? Ah, tia Adriana, não posso, não sei. Pode sim. Na minha casa, eu posso transformar colocando jarros na minha janela. Eu posso transformar modificando os móveis da casa. Eu posso pintar alguma coisa na parede do meu quarto, colocar um quadro. Como você pode modificar? Como você pode transformar o ambiente em que vive? Pense em alternativas, pense em alguma coisa que você queira mudar no seu quarto, que você acha interessante, ou colocar um quadro diferente. Então, vocês irão pensar no tema da redação de hoje, que será como podemos transformar o ambiente em que vivemos. Vai ser o tema da nossa redação. E outra coisa, fazer uma redação é você contar sobre o tema que foi colocado. Fazer uma redação com 2 linhas não é redação. Uma redação ela teve que ter no mínimo as 5 linhas. Vamos ter cuidado ao escrever redações. O uso da letra maiúscula no início de frases. Tem pessoas que estão esquecendo a pontuação. Quando você termina uma frase, você deve colocar o ponto final. Então, tenha muito cuidado. Quando você for iniciar uma frase, você inicia-se com letra maiúscula. Tem pessoas que ainda estão escrevendo com letra minúscula. Observe as margens. Observe com cuidado o que você está escrevendo. Está de acordo com o tema que foi pedido? Porque, às vezes, algumas pessoas saem do tema. Então, faça um rascunho antes de passar para o caderno. Escrevam direito. Não esqueçam que não é 2, 3 linhas uma redação. Uma redação tem que ter no mínimo 5 linhas. Seja criativo, veja como é que você pode transformar. Pense, coloque numa folha, vai escrevendo. E a pessoa responsável por você vai dar uma olhada no que você escreveu e orientar. Orientar na pontuação, orientar no uso da letra maiúscula. Tem que respeitar as margens. Por favor, não desenhe na folha do caderno de redação, porque redação não se pode colocar desenhos, é só escrita. Desejo a todos que tenham uma excelente manhã e que, se alguém tiver alguma dúvida, é só me ligar no meu privado ou então passar pelo zap do 2º ano, que eu oriento. Pela manhã, eu estou à disposição até 11 horas da manhã. Após esse horário, eu responderei no decorrer do dia. Questão das tarefas, por favor, façam suas tarefas. Tenham cuidado, vão lendo. Todos esses textos que estão sendo colocados aqui, leiam em casa, discutam. O que foi que você aprendeu, o que você interagiu, ok? Qualquer dúvida, pode me ligar. No final desse mês, estaremos fazendo as nossas provinhas. Continue estudando e que tenha uma ótima manhã.